Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Podeis assentar, queridos. Quero pedir a atenção da igreja em tudo quanto Deus quer ministrar ao nosso coração. Quero reafirmar a minha gratidão a Deus pelo privilégio que tenho de servi-lo, de viver o ministério. E quero nesta noite fazer uma análise junto com os irmãos dessa carta paulina. Paulo escreve para a igreja que está ali em Filipos. Filipo, uma cidade da Macedônia. Cidade essa que tinha uma grande importância, tanto é que na sua fundação foi fundada pelo pai de Alexandre Grande e deu o nome dessa cidade Filipe, porque o pai de Alexandre Grande era Filipe II. Depois Roma conquistou essa cidade. E essa cidade tinha um peso de importância muito grande para o Império Romano, de maneira que essa cidade de Filipos foi dada para os combatentes, para os soldados romanos. Então, todos os cidadãos de Filipos se tornaram cidadãos romanos. Lembrando que a cidadania romana tinha um grande peso de valor para aquela época, pois havia isenção de impostos, havia questões jurídicas e um amontoado de privilégios que trazia a cidadania romana. E Paulo, ele escreve para esta igreja. E eu confesso que quando Deus trouxe essa palavra no meu coração, e que eu fiquei aqui a meditar, e eu olho, irmãos, a formação da igreja de Cristo Jesus, claro, ela foi formada lá na cruz do Calvário, quando Cristo pagou o preço. Mas o estabelecimento da igreja nas cidades, nos locais, tudo isso passa, irmãos, pelo processo. O processo da ação de homens e mulheres que são coparticipativos do reino. Você tem a sua participação. É lindo quando a Bíblia diz que Deus nos chamou para sermos cooperadores. O que significa isso? Eu e vocês, nós aqui, somos cooperadores de Deus. Amados, quem é o nosso Deus? Deus é aquele que trouxe todas as coisas à existência pela palavra do seu poder. Ele disse, haja, e do nada todas as coisas vieram à existência. Aí a pergunta clássica: ele precisaria de mim? Precisaria de você? Não. Ele só nos deu o privilégio de poder trabalhar para ele. Trabalhar para Deus não é peso. Trabalhar para Deus é uma honra. É um privilégio que nós temos. Paulo entendeu isso, e é isso que eu quero caminhar com os irmãos. E o que eu quero despertar no teu coração: servir a Deus tem que ser no teu coração uma alegria, um gozo. Saber que o Deus eterno que criou tudo te aceita de chamar de filho, te aceita no reino dele e te coloca nas fileiras daquele que trabalha. E além de você poder cooperar com o reino, há uma promessa de galardão, há uma promessa de recompensa por tudo aquilo que você faz para o Senhor. Essa carta que Paulo escreve é chamada Carta da Alegria. Paulo não está de férias. Paulo não está viajando. Quando Paulo escreve essa carta, ele está em Roma, mas ele está preso em Roma.
as cartas da primeira prisão, que são as cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. 4 cartas que Paulo escreve da sua primeira prisão, em que ele esteve preso em Roma. E essa carta é chamada Carta da Alegria. E algumas pessoas acham que Paulo está mandando regozijar, porque ele tinha alegria circunstancial, momentânea das coisas externas. Não, irmãos. Ele estava preso. Deus me deu a oportunidade de estar ali na prisão de Marmentina, onde Paulo esteve preso. É uma prisão subterrânea. E só em chegar naquele lugar já dá um frio na espinha em pensar. Este homem que fez tantas proezas pelo reino de Deus, passou anos, meses e dias em um calabouço frio, escuro e solitário. Paulo, ele escreve para a igreja de Filipos. E ele diz, Paulo e Timóteo. E aqui eu quero pontuar algumas coisas, porque eu preciso avançar na palavra. Deixa eu chamar a sua atenção aqui. Paulo está escrevendo assim, Paulo e Timóteo. Quem é Timóteo? Timóteo é o jovem. É o jovem que ele, em Atos, no capítulo 16, diz a Bíblia que quando ele chega em Derbe, Listra, e ali ele pega Timóteo para caminhar com ele. É alguém que ele chamou de filho, que ele discipulou, que ele ensinou, que ele instruiu. Mas quando Paulo está preso e vai escrever para a igreja de Filipos, Paulo coloca na mesma linha, Paulo, Timóteo. O que ele está dizendo? E o que eu quero falar para a igreja? Irmãos, nós temos um diferencial no sentido de vocação. Eu tenho uma vocação pastoral. Mas eu sou igual a vocês. Nós todos somos iguais. Não tem maior, não tem menor. É apenas a questão do dom, do chamado, que é diferencial. Paulo, sendo apóstolo, ele está dizendo, Paulo e Timóteo, assim, ó. O discípulo, o mestre. Ele está escrevendo, Paulo e Timóteo. Qual a classificação? Servos de Jesus Cristo. Paulo não dá nenhuma carteirada para a igreja que ele fundou. Paulo está dizendo, olha, aqui quem está falando, aqui quem está escrevendo é o apóstolo, o fundador de vocês, não. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. A maior posição que nós podemos ter diante de Deus, irmãos, é de ser servo. Aquele que serve, aquele que ama a Deus, aquele que está debaixo do senhorio de Cristo Jesus. Ele diz, a todos os santos em Cristo Jesus. Essa palavra foi um pouco deturpada. O que significa santo? Santo significa separado. Paulo, ele está dizendo a todos aqueles que estão em Filipos, que foram separados para Cristo Jesus. Deus, ele quer que você seja santo. E o que significa isso, pastor? Significa que Deus, ele quer que você seja separado do mundo, do pecado, do reino das trevas, das coisas que não agradam a ele. Isso é ser santo. Separe-se. Seja uso exclusivo de Deus. Seja propriedade exclusiva do Senhor. Deus vem buscar uma igreja santa. Significa uma igreja que está separada, que não tem laço, que não tem compromisso, que não tem aliança com o mundo. Uma igreja que vive exclusivamente para Ele. A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Essa igreja, ela tinha uma liderança. Estava ali. Os bispos são presbíteros, são pastores. Diáconos, aqueles que servem. Aqui está o corpo ministerial. Paulo, ele está saudando toda a igreja e saudando o corpo ministerial. Mas o que me chama mais ainda, a atenção do que eu quero colocar aqui para os irmãos, apresentar nessa noite, é que Paulo, ele diz, no verso 2, graça a vós e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça. É a graça que nos faz caminhar. É a graça que nos faz avançar. É pela graça que somos salvos. Por intermédio da fé. Paz da parte de Deus. Sim, irmãos. A paz de Cristo que excede todo entendimento. É essa paz que a igreja tem que ter.
É essa paz que tem que sair enraizada no teu coração. Você não vive mais segundo o curso do mundo. Você não vive segundo o projeto do mundo. A paz dentro de você não significa ausência de guerra. É quietude em saber, Deus está no controle de todas as coisas. Isso é a paz que Jesus dá. Isso é a paz que Deus nos proporciona. Graças a vós, paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui, ele está ensinando a igreja sobre a Trindade. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. É Ele que proporciona em nós, irmãos, toda a obra da salvação. Todo o operar de Deus em nós vem do Deus Trino. No verso 3, Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. E aqui eu inicio então o que eu quero vos falar sobre a igreja de Filipos. Paulo está dizendo: eu dou graças, eu rendo graça, eu tenho gratidão. Todas as vezes que eu tenho memória de vocês, todas as vezes que eu me lembro de vocês, eu tenho um coração grato. E eu pergunto, irmãos, como é que iniciou a igreja ali em Filipos? Como é que foi essa relação de Paulo com aquela cidade? No Evangelho, no livro de Atos, no capítulo 16. E eu quero fazer aqui uma caminhada com os irmãos, observando aqui como é que Deus, ele criou toda uma trajetória para a vida de Paulo. Escuta uma coisa: quando você decide viver o projeto de Deus, você não passa mais a viver de ocasiões. Não são coincidências na vida. Existe um Deus que rege, existe um Deus que guia, existe um Deus que conduz. Não é predeterminismo que eu estou te falando. Eu estou lhe dizendo é que quando você deseja fazer a vontade de Deus, o querer de Deus, Deus então ele vai te conduzir naquilo que é o plano, naquilo que é o propósito dele. Paulo é esse homem que desde que ele se converteu, ele aceitou e dizer: quem és tu, Senhor? E o Senhor disse para ele: vai, entra na cidade que lá te direi o que tu deves fazer. E desde então Paulo, ele tem a sua postura de submissão. Ele tinha feito a sua primeira viagem missionária. E quando ele sai com Silas, porque Barnabé foi para Chipre, quando Paulo sai com Silas na sua segunda viagem missionária, então ele adota Timóteo como parte integrante dessa comitiva de missão. E eu quero começar no capítulo 16, no verso 6, diz assim: passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Igreja, a sensibilidade que precisamos ter a respeito do mover do Espírito Santo em nós. Paulo, ele é impedido de anunciar a palavra na Ásia. O que significa isso, pastor? Deus tem projeto para mim, para você. Agora ele vai agir quando eu permito, quando eu quero fazer a vontade de Deus. Agora você pode andar do teu jeito, da tua maneira. Eu tenho insistido em falar com a igreja, eu tenho insistido em falar com os irmãos. Infelizmente nós estamos vendo uma geração que é muito dona do seu nariz, que é muito dona de si próprio, que toma suas decisões embasadas no seu eu, na sua cabeça, em si próprio. Não procura saber o que é que Deus está falando, o que é que Deus está direcionando. Você não pode viver segundo o seu achismo. Você precisa aprender. Tem um Deus soberano no céu e Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para a tua vida. Por isso muita gente, desculpa a expressão, quebra a cara. Porque não ouve Deus, não ouve o Senhor, não tem intimidade com Deus. Paulo está fazendo a obra. Paulo está ministrando. E por incrível que pareça, é normal? Não é normal. O Espírito Santo impede ele de ministrar na Ásia. E o que ele faz? Vai rebelar? Não. Verso 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia. E o que aconteceu? O Espírito Santo não lhe permitiu.
Ei, quem sabe Deus está querendo falar com você hoje, de coisas que Ele está travando, de coisas que Ele está aí impedindo, para te dizer: ei, ouça a minha voz, eu quero falar com você. Ei, homem, ei, mulher. Nós estamos falando de um apóstolo que está numa comitiva missionária e que Deus está dizendo: não, não vai pregar aqui, não, você não vai para aqui. Isso chama direção do Espírito Santo. A igreja tem que ser conduzida pelo Espírito, irmãos. Não dá para andar segundo eu. Não dá para andar segundo o coração, segundo as próprias decisões internas, sem ouvir o que Deus está falando, sem ouvir o que é que Deus está ministrando. Verso 8. Tendo passado por Mísia. O que eu vejo aqui? Tem uma questão. Paulo, ele vai, o Espírito Santo impede, mas ele também não recebeu a direção. Ele não para. E ele vai avante, chega lá, o Espírito Santo não deixa. Mas ele continua tentando entender com a vontade de Deus. E quando ele chega em Mísia, ele desce ali em Troade. E lá em Troade, Paulo teve uma visão. Ele teve uma visão de um homem da Macedônia, que rogou a ele dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Se a igreja do Senhor estiver conectada com o céu, nós vamos ouvir os gritos de socorro das nações, dos povoados, das aldeias, das vilas, dos asilos. Ei, tem um grito de socorro dos botecos, dos cafés, dos prostíbulos. Onde estão os Paulos, onde estão os Silas, onde estão os Timóteos? Sim, tem um grito de socorro. Ajuda-nos, ajuda-nos. Mas o grande problema é que nós estamos tão envolvidos com nós mesmos, que não paramos para ouvir. E o pior, não conseguimos ver. Paulo teve uma visão. Muitos crentes já perderam visão, não tem mais visão celestial, porque estão andando segundo o seu coração. A sua vida é determinada pelo euro. Basta pagar, estou indo. Basta ter mais, eu estou indo. Mas peraí, é Deus que quer? É Deus que está conduzindo você a isso? Querido, eu vou te dizer algo muito sério. Podem pagar 50 mil euros para você, mas se você estiver fora da direção de Deus, isso pode se tornar um abismo para você ir parar lá dentro do inferno. De que adianta você acumular euro e riquezas nessa terra, se você perder o essencial, que é a tua vida eterna? Nenhum valor desse mundo vale a pena. Nenhum valor desse mundo vai ser comparado com aquilo que você perde no sentido eterno. Paulo, ele consegue ver na visão, ouvir e entender. Eu estou sendo chamado para a Macedônia. Vira para mim. E o que ele faz, irmãos? Eu vou ser meticuloso, veja bem. E logo depois dessa visão, ele não vai fazer reunião. Opa, vamos decidir, vamos fazer voto aqui. Não. Logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia. Se Deus chamou, ei, não tem o que questionar. Olha, vamos. Concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Bota 11. Navegando de Troade, fomos correndo, porque tem pressa. Correndo em caminho direito para Sumatrácia. Chega em Sumatrácia. No dia seguinte, ele já vai para Neápolis. Vira para mim. E dali ele vai para Filipos. Chegamos na mensagem. Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia. Escuta. É a primeira cidade europeia que o Evangelho está chegando. Agora, o Evangelho está saindo da questão da Ásia, da África, e está entrando na Europa. É Deus que está conduzindo. É Deus que está levando Paulo para isso. Porque Deus tinha uma ampliação. Eu quero dizer para a igreja, em nome de Jesus amado, rasgue esse coração seu. Comece a colocar projetos novos no teu coração. Infelizmente, nós estamos perdendo
a veia missionária da igreja. A igreja já não pensa mais na questão da missão. Hoje, quando se fala de projeto de vida, onde é que você vai morar, irmão? Onde é que você pretende terminar a sua vida? Onde é que você pretende passar o resto da sua vida? Sempre está determinado por uma questão financeira. É interessante que eu nasci no lar cristão, eu fui criado no lar cristão. E eu participei de muitas conferências missionárias. E todas as vezes que era desafiado. E eu vi ali, quando os desafios eram apresentados, jovens se apresentando dizendo, Deus, eu estou aqui. Eu vou viver em prol do teu evangelho. Eu vou viver para pregar a tua palavra. Eu vou onde o Senhor mandar. E eu tenho amigos missionários espalhados pelo mundo afora, que responderam, deram uma resposta positiva para Deus, para o Senhor. E a minha pergunta para você é, e se Deus te chamar hoje, se Deus te apresentar uma Macedônia, o que você vai fazer? Qual é a sua postura? Tem disposição de largar tudo e dizer, Deus, eu vou obedecer, eu vou te servir, eu vou pregar a palavra, eu vou prever o evangelho. Infelizmente, irmãos, está faltando esse tato missionário da igreja. Mas Deus quer restaurar isso. Porque se Jesus está voltando, nós precisamos trabalhar para Deus, precisamos assumir que nós temos uma responsabilidade com o mundo que está padecendo e indo para o inferno. Uma colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade. Paulo vai mapear, vai olhar aquela cidade, por onde começar. E Paulo tem uma questão, porque quando ele chega ali na Europa, ele percebe que tem um problema. Tem um problema que não tem sinagoga. Esse é o diferencial de Filipos para todas as cidades que Paulo chegou. Paulo sempre que chegava na sua primeira viagem missionária, na segunda, na terceira, sempre ele ia para a sinagoga, porque lá estavam os judeus. E ali era o ponto inicial. Ali ele começava ensinando a partir da lei para apresentar Jesus. Mas em Filipos não tem sinagoga. Uma sinagoga para ser formada precisava de pelo menos 10 homens. 10 homens judeus para formar uma sinagoga. Mas em Filipos não tem. E o que Paulo faz? Ele caminha pela cidade, buscando em Deus. Senhor, se o Senhor me trouxe aqui, tem que ter uma estratégia. Vira o 13. E Paulo então no dia de sábado, ele fica sabendo que tem uma reunião de oração. Mas não é dentro de Filipos, é fora dos muros. É lá na beira do rio. E o que Paulo faz? No dia de sábado saímos fora das portas, então ele sai do núcleo da cidade, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. Assentamos-nos, falamos às mulheres que ali se juntaram. Ele vai então pregar aonde? Aonde tem um ponto, um local de oração. Lá vai ele ministrar. O grupo que está ali para ouvi-lo são mulheres. Ele não hesita. Ele prega, ele proclama. E aí nós temos a nossa primeira irmã, a primeira convertida, a primeira pessoa que se converte ao Senhor aqui na Europa, a nossa irmã Lídia. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, ela é de Tiatira, ela é da Ásia, e que servia a Deus, nos ouvia, porque servia a Deus. Ela é uma mulher gentílica. Ela é uma mulher que tinha uma apreciação pelo Deus do judaísmo. Mas agora, quando ela ouve acerca do evangelho, ela se converte. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Então ela recebe a palavra. Queridos, o evangelho é tão gracioso. É tão lindo olharmos para o evangelho. Mesmo em um mundo em que, pela qual o totalitarismo dos homens era tão imenso, Deus escolhe mostrar que para ele, o evangelho ele veio para igualar-nos e mostrar que todos nós somos iguais. A primeira pessoa convertida da Europa é uma mulher. A igreja em Filipos começa com uma mulher. Lídia se converte. E agora tem outro paradigma. Não, deixa ela no 14. Escuta uma coisa. Essa mulher ela é vendedora de púrpura. Meu tempo está indo embora, eu não tenho muito tempo, mas depois você pode pesquisar. Púrpura. Púrpura eram as vestes reais. Eram as vestes dos nobres. Quando você olha no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, como se eu tivesse anotado. Mas eu acho aqui. No Evangelho de Lucas, no capítulo 16, quando Jesus está falando a respeito do rico e de Lázaro, no verso 19, quando vai se descrever a postura de ostentação desse homem rico, a Bíblia diz assim:
um homem rico e vestia-se de púrpura e linho finíssimo. Então púrpura era, de fato, algo que somente os nobres poderiam ter. E essa mulher, vamos voltar para Atos 16. Essa mulher nós podemos classificá-la como uma empresária, como uma executiva, como uma mulher rica. Escuta uma coisa. O evangelho, ele é para todas as camadas sociais. Não existe essa que Deus prefere o pobre e o miserável. Não, queridos. Nós não somos avaliados pelo o que temos no bolso. Não é a sua conta bancária que faz Deus sensibilizar. É a sua alma, é o seu interior. O Deus que salva o mendigo miserável é o Deus que salva também o bilionário e o rico. Porque ambos, sem Jesus, se não se converterem, passarão a eternidade no inferno. Porque não é o valor do dinheiro que define o homem. O que define o homem é a sua alma, é o seu espírito. E Deus ama o ser humano. E a grande lição que nós aprendemos é que a primeira mulher que se converteu, ela é uma mulher rica. Que poderíamos classificá-la como alguém de classe alta. Ah, pastor, por que o senhor quer enfatizar? É a maneira que Deus vai trabalhar em Filipos. Diz a Bíblia que, verso 15 agora. Depois ela foi batizada. Recebeu o evangelho, foi batizada. Ela e toda a sua casa. Seus empregados, seus familiares. Receberam a Jesus também. Era uma questão de cultura. Ela sendo a matriarca da casa. Levou toda a sua casa. Toda a sua casa se renderam ao Senhor. E aí então, esta mulher diz: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entra na minha casa e fica aqui. E nos constrangeu a isso. O que está dizendo? Escuta, Deus preparou um oásis para Paulo. O maltratado, obreiros, o homem que sofreu tanto na vida, agora vai estar em uma casa 5 estrelas. É por isso que Paulo ele vai dizer exatamente na carta aos Filipenses, no capítulo 4, quando Paulo ele fala a respeito da sua maturidade. No capítulo 4, ele diz da seguinte maneira, verso 10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tínhamos lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Viro 11. Olha o que ele diz. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. 12. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Sim. De toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Segura, deixa aí. Paulo está dizendo, eu aprendi isso, eu fui para a casa de Lídia, onde tinha uma abundância, tinha uma fartura, mas não muda meu coração, não muda minha postura, porque eu não sou comprado pelo dinheiro, eu não sou comprado pelo luxo. Continuei ali pregando o mesmo evangelho, a mesma palavra, e é isso que levou Lídia à conversão. E a igreja está lá na casa dela. Está ali formada, estabelecida. Aí Paulo, o que ele faz? Verso 16. Ele continua indo para o foco da oração. Não, desculpa, é Atos. Desculpa. Atos 16, verso 16. Aí Paulo vai para a oração, porque ele quer alcançar mais vida. Ele tem um núcleo daqueles que se converteram, que ele ministra, mas ele quer alcançar os perdidos. Esse tem que ser o foco da igreja. É bom estar aqui, é bom reunirmos, é bom louvar, é bom cantar, é bom adorar. Mas não podemos perder o foco, que existe almas lá fora para ser evangelizada e proclamado o nome do Senhor. E diz a Bíblia que Paulo então ele vai passando e tem uma mulher que tem um espírito de adivinhação. Vira para mim. E ela vai gritando atrás de Paulo, dizendo, esses homens que vos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo.
Mas essa menina está possuída. Essa menina está cheia de demônios. Demônios da adivinhação. E Paulo se incomoda com aquilo. Paulo se sente perturbado com essa postura dessa moça. E eu quero abrir aqui. Preciso fazer essa menção necessária. Volta no verso anterior. O outro, o 16. A Bíblia está dizendo que essa moça tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E a igreja, o espírito de adivinhação que estava nessa moça, proporcionava a ela a capacidade de adivinhar coisas da vida que ninguém sabia. E isso proporcionava lucros absurdos para os seus donos. E aqui eu preciso dizer para a igreja, quantas pessoas que ainda estão usando da feitiçaria, mesmo estando no mundo cristão? Horóscopo. Quem diz que crente tem horóscopo? Como é que crente vai dizer qual é teu signo? Que signo? Que signo, irmão? Você tem vida regida por astro? Onde é que entra Jesus na sua vida? Sua vida está escrita nas estrelas. Seu nome tem que estar escrito no livro da vida. Porque se tiver escrito no livro da vida, tu vai para o céu. E infelizmente tem crentes que ainda não entenderam que é a direção de Deus. Pastor, eu só olhei as cartas só por curiosidade. Que curiosidade infernal, irmão. Não dê lugar ao diabo, não dê lugar a Satanás. Quantas das vezes crente perde tempo? Agora, o ataque maior está na mídia. Parece tarólogos, adivinhos, um monte de coisa lá. E crente que se submete a isso, que vai lá, não, é só uma consultinha, pastor. É só para ver. É só para checar, para ver como é que é. Ah, minha vida está assim, está assado. Irmão, em nome de Jesus, não dê lugar ao diabo. Nós olhamos para esse texto bíblico e vemos aqui os demônios de espírito demoníacos que estavam aprisionando essa vida e enganando aquela cidade de Filipos. E aí Paulo, então, ele toma a decisão que não passaria daquele dia. Aí sim, colocamos o verso 18. A Bíblia diz que Paulo, então, perturbado, voltou e não falou com a menina, falou para o espírito que estava nela. Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, sai dela. Não tem entrevista, não pergunta nome, não tem conversa, não quer saber quanto tempo está ali. Escuta, que informação que precisa de demônio, irmãos? Nós precisamos de informação de Deus. Nós precisamos de direção do Espírito Santo. Demônio é assim, sai, vai embora e acabou. E na mesma hora o demônio, saiu. Aí entra uma questão. Uma vez que essa moça foi liberta, ela foi liberta de duas situações, né? Uma que ela é escrava socialmente desses homens. Segunda, ela era escrava dos demônios. Mas aqui agora estava sendo quebrados os grilhões dos poderes das trevas. Os demônios não mais escravizavam ela. Ela está livre. Ela está livre. Livre do poder das trevas. E aí agora ela já não podia mais adivinhar. Ela não podia mais falar. E isso revoltou os seus senhores. Ela se tornou imprestável para aqueles homens. Agora estava pronta para servir a Deus. Quando o mundo acha que você não serve, o Pai te acolhe e diz, é para você, é para mim que eu quero. Vem, eu te acolho, eu cuido de você. Sim, é assim que Jesus faz. Ela não servia mais para aqueles homens. E aqueles homens, resumindo a palavra que você conhece, mandam prender. Mandam prender Paulo e Silas porque eles acabaram com o lucro deles. É interessante que o verso 20 diz assim, apresentando-os ao magistrado, disseram, esses homens, sendo judeus, perturbaram nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receberem nem praticar, visto que somos romanos. Verso 22. E a multidão se levantou unida contra eles. Então os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Isso aqui até parece Brasil, né? Parece até coisa do STF, né? Não faz julgamento, não dá direito de defeita. Manda prender sem passar pelo processo legal. Nada parecido com o Brasil, mas tá bom. Vamos voltar para a palavra. E eles ali são condenados, presos sem direito à defesa. Humilhados publicamente.
são lançados numa prisão. E aqui é o caminho para encerrar, irmão, sobre a igreja em Filipos. A Bíblia diz, no verso 23 e 24, da seguinte maneira: e havendo-lhes dado muitos açoites, lembrando, quando Paulo fala lá em 2 Coríntios 11, quando ele cita sobre as situações que ele passou, ele diz, eu recebi 5 quarentenas menos uma. Porque quando era dado pelos judeus, era contado 39. A última era o ato de misericórdia, se retirava, então dava 39, a quarentena era 39. A Bíblia está dizendo, havendo-lhe dado muita sorte, não tem contagem, é livre. É enquanto tiver força no braço. É assim que nossos irmãos foram tratados em Filipos. Lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. Olha aqui para mim. Por que Paulo está em Filipos? Por que Paulo está em Filipos? É porque ele teve uma visão e alguém disse, passa a Macedônia, ajuda-nos. Ajuda o quê? A tomar uma surra? Ajuda o quê? Ajuda para ir lançado na prisão. Ei, queridos, não tem que acabar com esse evangelho fofinho, água com açúcar, que diz que se eu andar na vontade de Deus, Deus vai me dar ouro, Deus vai me dar prata, Deus vai me fazer andar de carrão, eu vou de andar de Lamborghini, de Ferrari. Não, eles estão em uma prisão. Estão no centro da vontade de Deus. Mandou que guardasse eles com segurança. Vira para mim. O qual, tendo recebido tal ódio, os lançou no cárcere interior. É lá no fundo da prisão. E ainda prendeu seus pés nos troncos. Como é que se reage a tudo isso? Olha, eu vou dizer, irmãos. O tempo encerrou, mas escuta. Tem muito crente que ficaria lá dizendo bem assim, Deus, não vou te servir mais não. Está vendo? Eu vou te obedecer. Eu faço o que tu queres. Olha o que o Senhor me dá. Olha aqui, estou todo arrebentado, quebrado, machucado, ferido. Por menos tem crente largando Jesus. Por menos tem crente largando a igreja. Por menos tem gente chutando balde. Estão machucados, estão feridos, estão com os pés travados. Não pode nem levantar para ir uma casa de banho. Mas aí o que eles fazem? Vira 25. Oh meu Deus. Oh meu Deus, traga isso para nós, Senhor. Perto da meia-noite, Paulo e Silas não estão reclamando, não estão murmurando, eles estão cantando hinos a Deus. Eles estão orando, Senhor. Se o Senhor nos trouxe para essa cidade, se tem algum propósito, eis-nos aqui, Senhor. E ele estava lá cantando, glória, glória, aleluia, louvado seja. E os presos tudo escutando, fizeram culto na cadeia. Sabe por quê, irmãos? Pode te quebrar, arrebentar teu corpo, mas não pode tirar a sua noção de adorador, porque adorador adora em qualquer lugar. Adorador não perde a sua veia de adorador. Ele vai adorar a Deus, seja no lugar onde estiver. A força motora, motivadora para adorar não são as coisas que estão à nossa volta. O que nos faz adorar é a certeza, eu tenho um Deus no céu que me ama. Ele me ama, Ele me ama. E é por isso que eu adoro. Eu sou obra-prima dEle. Eu sirvo a Ele, pertenço a Ele. E Ele é digno de todo louvor. Eles estão adorando. Viram 26? E de repente, lá no meio do louvor da adoração, diz a Bíblia, que move-se, treme a cadeia toda. Tem um grande terremoto. Portas são abertas, grilhões são quebrados. Cadeias são despedaçadas. O carcereiro, ele acorda no meio de todo aquele barulho. E ele vê as portas todas abertas. Ele vai tentar cometer suicídio, pensando que os presos haviam fugido. Mas pastor, por que ele vai cometer suicídio? A lei romana é bem absoluta na seguinte situação. Todo soldado que estivesse guardando um preso, a vida dele é a vida do soldado. Se o preso fugir, ele paga com a vida dele. Então não tem suborno que paga isso, né? Então ele, entendendo que os presos poderiam ter fugido, ele sabia, para me pagar essa conta, eu vou ter que ter um monte de vidas. Porque se fugir os presos todos. E ele viu, ele tira a espada. Ele vai se matar. Ele diz, é melhor eu tirar a vida do que eu não sei o que eles são capazes de fazer e como é que vão me matar, então é melhor eu morrer aqui. Mas aí então, Paulo lá de dentro,
Paulo está ligado, irmãos. Escuta, está ferido, está machucado, mas está ligado. Ei, está doendo aí? Está difícil caminhar? Eu sei porque também eu passo por isso. Tem momentos que a coisa está apertando, está doendo. Temos dias difíceis, temos dias horrorosos. Mas é preciso que no meio da sua dor você enxergue: tem vida morrendo, tem vida precisando, tem vida que está caminhando a passos largos para o inferno. É preciso que a tua visão esteja alcançando vidas. Paulo consegue enxergar um homem que está à beira da morte e ele brada: não faças nenhum mal. Estamos todos aqui. Está todo mundo aqui, vira 29. Aí ele pede luz, coloca ali as lamparinas e ele todo trêmulo. O prisioneiro que eles quebraram, arrebentaram o homem, agora se prostra diante de Paulo e Silas. Vira 30. E ele diz: senhores, ele é romano, ele é soldado romano, ele trabalha para o governo. Aqui nós temos agora uma segunda classe. Nós temos aqui uma classe média. Um homem do órgão público pergunta: senhores, o que é necessário que eu faça para poder ser salvo? Aí Paulo responde, verso 31. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E o que acontece ali? Aquele homem é salvo da morte. Vira o 32. Paulo vai lá e prega a palavra. Todos que estavam na sua casa. E diz o 33. E eles tomaram ele consigo, naquela mesma hora da noite. Lava as vergonhas de Paulo. Paulo batiza eles. Todos os seus são batizados. Põe a mesa. E houve alegria. Aquela noite. A noite que deveria, do ponto de vista humano, ser terminado com murmuração, com reclamação, termina com festa, com salvação. Se você aprender a glorificar a Deus, a ser adorador, você vai desfrutar de coisas tremendas da parte de Deus. E eu termino essa palavra voltando para Filipenses. Filipenses capítulo 1, o verso 4. Filipenses 1 e 4. Ou melhor, bota o 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vós. Paulo tem que lembrar tudo aquilo que eles passaram. Se coloca de pé. Deus quer curar teu coração. Pode ter te machucado, pode ter te ferido. Mas se você tiver com seu coração em Deus, seu coração no Senhor, as coisas vão ser diferentes. O que importa é que o reino de Deus, que o propósito de Deus seja cumprido, amado. Eu quero perguntar se tem alguém nessa noite que ainda não entregou sua vida para Jesus, que está afastado do Evangelho. Hoje Jesus está te chamando. Hoje as portas da salvação estão abertas e escancaradas para você. Tem alguém ainda que não entregou sua vida para Jesus e que quer fazer isso agora? As nossas horas já estão avançadas, mas eu preciso insistir com você. Eu preciso dizer para você: Jesus ama você, Deus ama você e Ele quer salvar você. Tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus e quer fazer isso agora? Alguém que está afastado do Evangelho? Se não tem, eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, nós oramos pela tua igreja, te agradecemos, Senhor, por esse momento na tua casa. Ó Deus, no nome de Jesus, vem Espírito Santo e traga sobre nós, Senhor, um renovo do céu. Senhor, eu profetizo, Deus, uma igreja vitoriosa, uma igreja, Senhor, que avança rumo ao teu propósito. Eu repreendo em nome de Jesus toda investida maligna que tenta paralisar a tua igreja, que tenta enfraquecer o teu povo. Ó Deus, venha o teu reino e faz, Senhor, cumprir todo o teu propósito na vida da igreja do Senhor. Assim eu oro, Deus, e coloco nas tuas mãos a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos assim. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneçam sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Todo diga comigo, amém.